Olá, sejam muito bem-vindos ao Ainda bem que é gravado, não imagina se fosse ao vivo. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Negócio Delas. Hoje é o primeiro episódio do nosso podcast e eu vou me apresentar. Eu sou a Lívia, eu sou esteticista, especialista em estética avançada facial e fundadora do Boss Skin e do Boss Skin Spa. E hoje eu estou recebendo a minha colega maravilhosa, Bianca Ribeiro, especialista em estética natural, uma das melhores esteticistas da Austrália, do Brasil, quiçá do mundo. Que mais, Bianca? Bom, eu primeiramente estou muito feliz de ser convidada para o primeiro episódio desse podcast. Me senti muito lisonjeada por ser convidada por você, Lívia da Boss Skin. Estreando podcast em grande estilo. Arrasou. Muito obrigada. E é isso, eu sou esteticista, especialista em estética natural. Já faz 10 anos que eu atuo na área, mas só quando eu cheguei aqui na Austrália que eu fui me especializar nessa área dos naturais. Legal. E me conta um pouco da sua história, assim, como é que você chegou na estética? Bom, é muito engraçado porque eu nunca quis ser esteticista, na verdade, né? Eu sempre quis ser médica ou enfermeira. É mesmo? Uhum. Até que eu tive síndrome do pânico com 15, 16 anos, aí eu vivi em hospital e aí eu fiquei traumatizada. Mas você vivia em hospital por causa da síndrome? Uhum, porque eu passava mal e acabava indo pro hospital. De ansiedade. E eu falei, meu Deus, eu não vou poder trabalhar no ambiente hospitalar e pra qualquer área que eu siga, eu vou ter que fazer estágio em hospital. Mas você sofria de síndrome do pânico na faculdade ou na escola? Na escola ainda, com 15, 16 anos. Quando eu decidi que eu ia fazer medicina ou enfermagem, que a gente começa a estudar pro vestibular. Já veio aquela ansiedade, aquela crise. Muitas coisas aconteceram paralelo a isso, e aí eu decidi que não. E aí eu fiquei perdida, 16, 17 anos, assim, sem saber o que fazer da vida. Como se fosse normal. Super velha, né? Eu demorei até os 25, eu acho. Até que eu estava no ônibus e vi uma propaganda de estética, curso de estética, e eu não fazia ideia do que era, na verdade, né? Eu sabia que existia limpeza de pele e tudo mais, mas eu não sabia qual profissional que fazia isso. Cheguei em casa e já fui pesquisar. E me apaixonei. Primeiro que eu vi a menina usando um jaleco branco e eu achei sensacional. Chique. Achei chique. Eu falei, eu vou poder usar jaleco branco, então tá ótimo. E aí vi quais seriam as matérias, eram matérias que me interessavam. E a conclusão de tudo é que eu iria cuidar de pessoas, porém, pessoas com saúde não estariam no ambiente hospitalar. Esse era o foco. Não ia ser doença, né? Não ia ser doença. Então, eu estava muito feliz por isso. E acredito que no ano seguinte eu já comecei a fazer o curso técnico primeiro, antes de acabar o ensino médio. Então, fiquei fazendo o curso técnico. E assim que encerrei, já entrei na faculdade também. Legal. Porque fiquei perdida, não sabia o que eu ia fazer de faculdade. Sim. E decidi fazer cosmetologia e estética para também agregar nessa parte de cosmetologia também. Legal. Então essa foi minha história, sem querer cair de paraquedas. E quando você terminou a faculdade, assim, você estava satisfeita? Não. Eu tava muito feliz de ser esteticista na faculdade, no curso técnico a gente se sente ou profissional, né? Mas quando eu fui pra área mesmo, no meu primeiro emprego, eu fiquei decepcionada. Eu só fazia massagens. Sim. E eu fiquei, poxa, eu estudei 5 anos pra fazer. Sim. Não desmerecendo a massagem, mas Sim. assim, era só isso que eu fazia o dia inteiro. Fica repetitivo, né? Parece que a gente não usa a cabeça. Não, né? Não usa o cérebro. E fora as dores no corpo, Sim. braços, e eu me senti bem desvalorizada mesmo. E ganhando bem pouco. Ganhando muito pouco. E aí chegou a crise dos 20, né? Porque Sim. eu achei que eu estava apaixonada pela estética e quando eu vi, eu só queria sair da área. Então foi uma fase bem difícil também. E você chegou a pensar em desistir? Cheguei, eu queria fazer biomedicina. Sim. E pensei em outras faculdades também, psicologia.
o foco sempre em cuidar de pessoas, né? Sim. Mas eu fui insistindo, não sei o porquê, mas graças a Deus, acho que incentivo do meu pai também, que ele ficava na minha orelha, não desiste, vai que você vai conseguir. Dentro da estética, eu tentei subir de cargo em algumas empresas que eu estava, então me tornei coordenadora. Legal. Virei avaliadora também, só que ficou muito na parte só de vendas. E aí aquilo também não tava me fazendo feliz, porque eu não tava com a mão na massa, né? Assim, tô cuidando, tô ali com toque, com cuidado com o cliente. E nesse período, como é que ficou a questão da ansiedade? Melhorou ou piorou? Época, então, teve fases. Na época da faculdade melhorou bastante. Curso técnico também, mas depois, quando eu fui pro mercado de trabalho, voltou bastante, porque eu me sentia perdida, desconectada de mim, né? Então, ficou bem entre altos e baixos, pra ser bem sincera, assim. E aí, do nada, você veio parar na Austrália? Do nada, eu vim parar na Austrália. De gaiato, no navio. Sim. Na verdade, eu sempre quis fazer um intercâmbio, mas de curto período, só pra aprender o inglês mesmo. E quando eu decidi que eu bati o martelo e falei, vou vir pra Austrália, na verdade eu estava fugindo da estética. Eu estava num congresso de estética, eu olhei pra tudo aquilo e eu falei, nossa, chega, vou embora. Você tá sempre tentando fugir da estética, mas a estética não te larga, não né? me larga. Eu falei, chega, eu preciso me redescobrir, eu preciso saber o que realmente eu gosto, não é dessa forma que eu quero trabalhar. Só que eu também não entendia, né, o que exatamente era. E aí eu falei, não, quer saber, eu vou dar uma oportunidade, vou passar 6 meses na Austrália e vou, sei lá, tirar férias, entre aspas, da Austrália, trabalhando em outros empregos, subempregos, pra esfriar a cabeça e ver o que eu realmente quero. E cá estou há 3 anos. Legal, tem 3 anos que você tá aqui na Austrália. 3 anos, já. E 3 anos que você tá tentando empreender, ou como é que foi essa questão? Você chegou na Austrália, como é que foi a questão de você cair na estética? Já que você tava fugindo da estética, como é que você caiu na estética de novo? Eu cheguei aqui já com praticamente emprego de uma amiga que me indicou, porque eu já fui fazendo contatos lá do Brasil mesmo, né? Porque eu não queria ficar sem emprego. E aí comecei a fazer cleaner, depois fui para um restaurante, e quando eu comecei a trabalhar no restaurante, eu fiquei desesperada, que eu falei, meu Deus, eu não nasci pra trabalhar com ele, porque era muito rápido. Tem que ser muito rápido. E aí eu ficava muito estressada, assim, porque eu ficava, gente, eu não consigo ser tão rápida quando as pessoas querem que eu seja. Eu fiquei muito desesperada. E você já veio com inglês? Nadinha de inglês, nada. Então ainda tem a questão da barreira da língua. A barreira da língua foi muito... E aprender uma profissão que, enfim, você não... Que eu nunca tinha trabalhado na vida. O cleaner foi mais fácil, porque eu não precisava me comunicar com ninguém. Eu ficava sozinha na casa das clientes, então eu me divertia, porque eu fazia o meu horário ali e ia embora. Já o restaurante não, era desesperador, porque eu precisava falar inglês, eu não falava inglês, então eu me fazia mímicas, tentava me comunicar como dava. Tinha algumas pessoas que falavam espanhol, tentava falar com elas. E a questão da rapidez, do estresse, aquela coisa toda. E aconteceu que eu tava muito assim, sem saber, perdida. Eu falei, bom, eu sei fazer massagem. Por que não? Vou oferecer massagem pras pessoas, né? Porque era algo que eu conseguia oferecer de todas as coisas que eu faço dentro da minha área. O reiki e o access e a massagem eram coisas que eu podia fazer a domicílio, né? Você já fazia reiki no Brasil? Isso que eu ia falar agora. Eu também já tinha me especializado em reiki no Brasil, porque dentro da estética a gente faz drenagem e tudo mais, e algumas pessoas já me falavam que era bom ter o reiki pra ter essa questão do equilíbrio energético e tudo mais, né? Só vamos dar uma pausa aqui. Explica o que é o reiki. E o reiki é uma técnica energética que visa o equilíbrio físico, mental e emocional das pessoas. Então ele trabalha com todos os chakras, que são pontos de energia no nosso corpo, e a gente consegue trabalhar ou somente com o reiki ou o reiki com a massagem, e promover o equilíbrio também energético do ambiente. Então o reiki ele pode ser aplicado em pessoas, plantas, animais e em locais também. E no Brasil você aplicava o reiki na estética já ou não? Foi uma procura completamente... Era bem... Não tinha nada a ver uma coisa com a outra? Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, e era algo muito separado que eu fazia. Eu não unia como eu uno isso hoje. Então, ou a cliente procurava a sessão do reiki ou a sessão da estética. Tá. Mas demorou muito tempo pra eu conseguir me sentir segura também de começar a trabalhar com o reiki. Primeiro eu fiz pra mim mesmo, pra eu me auto-aplicar e estar bem pra trabalhar com as pessoas. Porque você também, como esteticista, sabe o quanto a gente troca. Então, precisava ficar bem. Então, me aplicava antes ou depois das sessões e acabava não divulgando o que eu fazia para as pessoas. Demorou um tempo para que eu começasse a atender, mas isso começou já lá no Brasil. Sim.
E aí você chegou aqui e começou a fazer massagem. E aí comecei a fazer massagem, Tá. porque de todas as possibilidades era o que tava ao meu alcance, né? Você já me falou que você cobrava super barato. Ai, super, gente, eu me desvalorizei tanto. E eu achei que na época eu tava arrasando. Arrasando, né? Pior é que eu cobrava mais barato que você. Não, porque a gente chega vendo quanto que as pessoas ganham por hora, o quanto Sim. que eu ganhava no restaurante por hora. Eu falei, esse valor tá ótimo, Sim. vou ganhar isso por hora, mas a gente não aprende a empreender, né? E a gente não pensa quando a gente chega aqui, a gente não é empreendedor, a gente é profissional autônomo Sim. e super informal, né? Então você vende meio que a sua hora e não o teu serviço. Sim. E aí acaba que desvaloriza o mercado. E também, quando a gente vai realmente empreender, a gente vê o custo que tá embutido naquela 1 hora de massagem. E aí a gente tem que aumentar o valor pro muito maior do que aquele valor que a gente começou e as pessoas reclamam. Ainda Sim, tem essa. Super. Nossa, foi super complicado nessa época quando eu tive que aumentar, mas voltando no início, eu comecei a divulgar para as pessoas, principalmente para brasileiros, né? Porque não falava inglês, Sim. então tinha a barreira da língua. E comecei a divulgar e comecei a fazer massagens, mas a domicílio, conciliando com o outro trabalho que eu tinha. Mas era bem esporádico, assim, alguns Sim. clientes. E depois disso, consegui um emprego numa clínica de estética. Legal. Eu fiquei super feliz e muito grata, porque meu inglês ainda era muito pouco. Eu tinha 1 mês e meio de Austrália quando eles me contrataram. E eu falei, gente... Nossa, então foi super rápido. Foi em muito 1 mês rápido. e meio aconteceu isso Aconteceu tudo. tudo na minha vida. E eu fiquei Em 1 mês e meio você trabalhou como cleaner, trabalhou no restaurante, fez massagem e aí fui contratada. foi contratada. Isso porque eu queria fugir. Você foi sortuda, hein? Eu fui. Isso não é muito comum acontecer Não. com as pessoas. Mas uma dica que eu dou pra vocês é: conheçam pessoas. Conhecer O networking pessoas. é muito importante. Muito. E todo mundo que eu ia falar, apesar de eu estar correndo da estética, como eu fiz os outros empregos e principalmente o restaurante, eu tinha ficado bem assustada, eu já me apresentava como esteticista. Legal. Dane-se a conversa. Oi, Sim. eu sou a Bianca, eu sou Nossa, muito esteticista. legal. Não importa pra quem, porque eu falei, as pessoas precisam saber disso, Sim. sabe? Legal. Isso é uma coisa que eu tinha muita dificuldade e eu fui aprender depois que eu comecei a empreender. de fato. Mas enquanto eu ainda tava com o meu emprego e brincando de empreender, eu não fazia muito. Porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida e envergonhada. Sim, super. E aí eu odeio essa questão de ficar babando o ovo. Eu sempre tive essa crença limitante de achar que quando você procura a pessoa, você... com alguma intenção, digamos assim, você não presta, digamos assim, sabe? Sim. E aí, então eu tive que trabalhar muito isso. E depois que eu vi que, não, eu preciso fazer meu negócio girar. E eu dependo de pessoas e, enfim, conhecer pessoas ajuda, a gente caminha junto. Aí eu acho que eu comecei a me desprender um pouco, assim, dessas crenças. Mas é um trabalho muito difícil. E no Brasil, eu jamais, em hipótese alguma, pensei que eu fosse fazer isso. Porque lá eu tinha vergonha de falar algumas coisas. Eu só trabalhava em clínica, eu nunca empreendi. Antes de vir pra Austrália, que eu precisava de uma grana extra, eu ainda fiz 2 clientes que eu já conhecia há anos, a domicílio. Mas só, as pessoas perguntavam, quanto é que você cobra? Você não quer vir me atender? Eu ficava desesperada, eu ficava, não, gente, pelo amor de Deus, eu tinha vergonha de me divulgar, então, Não, nem pensar. eu até hoje eu tenho essa dificuldade de me divulgar. Divulgo todo mundo, mas pra mim eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Eu acho que eu perdi essa dificuldade logo nas primeiras semanas Sim. de Austrália, que me deu desespero. Eu falei, cara, vou fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro, porque aqui você chega, você fica desesperado, porque Sim. o que você traz... É muito legal. real, né? Começa a dar aquele desespero, Sim. eu preciso de um emprego. Eu acho que a gente descobre muita coisa quando a gente sai do Brasil, assim. O nosso potencial e o poder que a gente tem de resiliência mesmo. Total. Porque a gente tem essa questão de tudo, o que eles vão pensar de mim? E tem a questão de que você cresceu naquele lugar, todo mundo te conhece. Sim. E você sempre tá pensando no julgamento. Aqui você não conhece ninguém. Ninguém. E se você não se virar, tu morre de fome e vai Sim. parar na rua. Então, assim, Não você tem se fazer. vira, entendeu? Não tem que pai se e virar. mãe pra correr pro colo.
Tem uma história até engraçada que uma amiga minha, que eu contei pra uma amiga minha, ela ficou horrorizada, porque nessas primeiras semanas eu comecei a divulgar no grupo dos brasileiros no Facebook. E eu postei uma vez, ninguém viu, curtiu nada. Postei outra vez, ninguém viu. Eu acho que eu levei uns 4 ou 5 posts pra alguém me notar. Sim. E ela, você não ficou com vergonha? Eu nunca mais ia entrar naquele grupo. Eu falei, gente, eu precisava me mostrar pro mundo. Se você não se mostrar pro mundo, ninguém vai te ver. Mas eu ainda tenho um pouco de vergonha desse grupo, assim. Dá um dor no coração. Dá medo de ser assim, julgada. Dá um medo, dá um medo de postar falei, alguma coisa ali. Eu preciso de cliente, Dani. Eu liguei literalmente o botão, sabe? Falei, vou. Ai, se julgarem, então faço o que eu tô fazendo, sabe? Porque não, e tá aqui. Deixar. E tô aqui, gente. Cresceu, tá maravilhosa. Sim. Então, é se jogar mesmo. É, né? tem que se jogar. E aí, depois dessa clínica que você trabalhou, quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei quase um ano. E por que você saiu de lá? Lá eu fiquei quase um ano, foi muito bom, porque principalmente pro meu inglês, que começou a desenvolver um pouco mais. Mas eu saí justamente por bateu na mesma tecla do Brasil. Eu não estou fazendo exatamente aquilo que eu quero, né? Sim. Então, só que na época eu não conseguia entender o que eu realmente queria, né? Então não tava de um jeito leve pro meu coração, digamos assim. E apesar de eu gostar de trabalhar lá. E aí, paralelo a isso, eu tava fazendo meus atendimentos. E aí eu aluguei uma casa que tinha um espaço para eu poder atender. E aí comecei a atender lá e comecei a tentar focar nesses clientes. Quando eu vi que tava ficando mais ou menos bom, aí eu conversei com a clínica, pedi 2 meses antes para poder sair. Nisso fui fazendo a divulgação, mas só assim, pelo Facebook. Eu não tinha estratégia nenhuma de Instagram, nada disso. Tá. Foi na coragem. E aí, como liberou vários horários, porque eu tinha saído da clínica, aí começou a dar certo. Mas ainda assim, com aquele preço bem baixo. Sim. E com o público voltado pro brasileiro, Sim. né? Apesar de na clínica eu atender australianos, eu ainda tinha essa resistência do meu, assim, ter que falar inglês com as pessoas. Então, eu fiquei totalmente no meio dos brasileiros. No nicho do brasileiro. E aí, depois disso, que eu saí, eu fiquei super feliz, que aí, né, tava trabalhando sozinha, só que eu tinha um medo muito grande. Todo domingo à noite eu chorava, achando que eu não ia ter cliente pra semana. Todo domingo. Todo domingo eu chorava, todo domingo era um drama. A sua agenda era de semana a semana. Você ficava correndo atrás de cliente. Aham. Tá. E aí, chegava no sábado, no último dia do trabalho, assim, eu ficava, uau. Consegui ter o dinheiro pra pagar as minhas contas, sabe? Deu tudo certo. Sim. Só que eu não tinha noção nenhuma do que era empreender. Como você falou, eu era uma autônoma, né? Eu não empreendia. E quando que você virou essa chave? Quando eu parei de atender em casa e aluguei uma sala num salão, dentro de um salão. E aí começa a vir mais custos. Em casa eu já tinha muito custo, porque eu já pagava os impostos, já tinha o seguro que precisava pagar, fora os produtos que são bem caros que a gente compra. Também tive a transição de focar só em produto australiano, que era a minha meta. E antes de ir pro salão, teve um episódio que é bem importante eu relatar, que foi como que eu me encontrei dentro da estética. Sim. Foi no primeiro lockdown. Aqui em Sydney a gente ficou 2 meses, né, de lockdown. Em 2020 a gente entrou em lockdown em março, né? Em março. E eu não pude trabalhar, então eu fiquei literalmente 2 meses parada, sem poder atender. E nessa eu comecei a buscar o que eu realmente queria, porque foi o que me deu um estalo, assim, eu falei, eu ainda não tô 100%, sabe? Tô assim porque precisa, mas ainda não é o que eu quero. E comecei a ver realmente o que eu gostava. Tirei tudo que eu não gostava. Em questão de produto? Produto e tratamento. Tá. Principalmente modeladora, que eu fazia. Eu não fazia sentido na minha cabeça, assim, ficar fazendo aquilo. Então, eu já tirei. Então, já perdi todas aquelas clientes que só vinham pela modeladora. Deu uma troca também de cliente. Aumentei um pouquinho. E não bateu um desespero? Total. Mas foi muito gradativo, sabe? Porque eu fiquei pensando, eu tenho uma crença comigo que é assim, se meu coração tá leve, é porque eu tô no caminho certo. Legal. Se tá ficando muito pesado, eu tô desesperada, é porque não é aquilo. Óbvio que dá desespero e ansiedade, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu pensava no meu negócio, algo que me representava a minha essência, me dava uma leveza no coração. Legal. Então eu ficava mais tranquila. E aí eu comecei a entender que eu precisava fazer algo que eu gostava. E aí aqui na Austrália é muito mais fácil
ter essa visão da parte natural, né? Que aqui eles pregam muito isso. O entendimento, né, do meio ambiente, né? Preservar o meio ambiente, contribuir para a saúde, né? Através dos cosméticos mais limpos. E eu comecei a estudar e dentro do lockdown fiz um curso no Brasil especializado em estética natural. E aí eu comecei a entender muito mais. Quando eu voltei do lockdown, eu já voltei totalmente diferente, bem repaginada, sabe? Sem nada do que eu fazia antes. Claro, né? Com os tratamentos de uma forma repaginada, né? Sim. Com outras técnicas voltadas para energia, natural e toque, né? Técnicas mais manuais, sem aparelho, sem nada. Você sentiu alguma resistência no sentido do mercado? Ou quando você mudou o seu nicho, o seu foco, você começou a ter clientes já aqui para esse nicho? Foi uma troca. Eu fui percebendo que foi uma troca e eu me sentia nadando contra a maré, literalmente. Sim. Porque eu tô perguntando isso porque eu tive um período, assim, quando eu... Enfim, antes de eu entrar na parte de fundar o Boss Skincare, eu trabalhava em clínica e nas clínicas a gente é doutrinado a vender o produto da clínica, sabe? E aí a gente tem que ter argumentos de venda. Sim. E os argumentos de venda que eu aprendia na época era porque todos os produtos que não tinham químicos, não sei o que, não prestavam, não faziam nada na pele. E a gente tinha que vender cosmeceuticals, que são os produtos que realmente... enfim, na cabeça, o que eu aprendi, né? Que era o que realmente tratava a pele. E depois, enfim, depois de muito estudar, eu vi que a tecnologia tá muito avançada. Então, assim, não é porque o produto é... Enfim, se você usa um produto de retinol com base natural e tudo mais, ele tem uma tecnologia que ele vai fazer o mesmo... tratar a pele da mesma forma como um produto cheio de químico. Mas eu senti muito isso, assim, eu tive que estudar muito, sabe? Pra conseguir aceitar isso e entrar nesse mercado. Porque até então, por exemplo, eu tinha um mega preconceito de usar óleo facial. Até o dia que eu formulei, eu vi, nossa, é maravilhoso, sabe? Então, assim, eu demorei pra conseguir, porque eu fui doutrinada a só vender cosmecêutico, sabe? Mas eu acho que nem é só na sua área, por exemplo, mas eu acho que o mundo, no geral, né, o mercado, ele quer te vender isso, né, que você tem que colocar um produto mais forte pra dar resultado. Então, sim, eu me senti nadando contra a maré porque eu tive que explicar e ensinar. Eu acho que a palavra mais correta é ensinar as clientes o que era um cosmético natural e explicar essa questão tecnológica, porque se a gente tem a tecnologia, a gente consegue ter o resultado que a gente quer. Tirar os extratos da planta, enfim, não é tacar abacate na cara. Não, gente, não é isso. Não é fazer receitas caseiras. Não é, tem os steams extracts, tem toda a questão da tecnologia que a gente consegue fazer com que a formulação seja mais limpa. Super. Né? E eu recebia questionamentos, né? A cliente na maca, ela me perguntava, mas como que faz? Porque eu ainda tava com as minhas clientes antigas. Sim. Então foi tendo essa troca. Essa resistência que você teve, assim, dos seus clientes. Eu senti. Mas foi trocando, foi tendo a troca dos clientes. Porque a gente não pode falar de marcas aqui, mas a gente sabe daquelas marcas famosas da farmácia, sabe? Aí vem o cliente, mas eu uso tal marca. E aí você fica ali, como é que você vai explicar, né? Sim. Eu explico, principalmente dessa questão ter uma composição mais limpa, né? Óbvio, né, que às vezes é muito difícil encontrar algo 100%, mas hoje no mercado tem marcas que nem se denominam naturais e você vê que tem uma formulação muito melhor do que as famosas que são recomendadas por todo mundo, sabe? Sim. Então tem essa diferença. Eu acho que o ensinar me abriu até mais portas para mais clientes, porque na hora que elas iam me indicar para uma amiga, falava, nossa, ela me explicou isso, era uma questão que elas falavam muito para mim no final da sessão. Nossa, obrigada, porque eu consegui aprender coisas assim que eu não fazia ideia. Então isso deu um diferencial também. Legal. Tive que ter essa paciência de não, vamos lá, é assim e tal, para elas entenderem qual que era a minha essência, qual que era esse processo que eu tava passando. E em questão de tratamento, qual é você sentiu diferença quando você mudou os seus cosméticos cheios de enfim, ingredientes e formulações sujas pelos limpos?
no Clean Beauty? No começo foi bem difícil, pra ser sincera, acertar uma marca que eu realmente gostasse. Eu não vou te falar que, comprei marca X, já troquei, já amei. Não, não foi. Eu fiquei bem preocupada, inclusive. Sim. Quando a gente começa a falar dos bastidores, né? Eu fiquei Sim. bem preocupada, porque ainda não tava chegando no resultado que eu queria, mas eu fui investindo em estudo, em pesquisa, e até que finalmente eu achei marcas que realmente fazia sentido, não só pela formulação, mas pela empresa como um todo, né? O que ela com prega certeza. também pro meio ambiente. E hoje, finalmente, consegui encontrar marcas que fazem todo o sentido e que eu vejo o resultado realmente. Por exemplo, uma limpeza de pele, que é algo, entre aspas, simples, né, pra maioria das pessoas, eu consigo ver uma grande diferença no antes e depois da pele daquele cliente, como a gente consegue restaurar o pós. Eu acho legal que, especialmente na questão da pele ficar toda marcada, né, depois do tratamento. Eu tenho essa preocupação, isso desde o Brasil, na verdade, de fazer uma boa limpeza de pele, que o cliente saísse sem essa chateação de estar todo marcado, né? Sim. Então eu fui também desenvolvendo algumas técnicas, fui vendo o que funcionava mais aqui. Eu acho que qualquer profissão, o legal é a gente não se conformar só com aquilo que a gente tá fazendo e repetir, né? Com certeza. É se questionar e ver como que pode melhorar, como eu posso fazer pra melhorar isso, e tentar achar algumas técnicas que com as nossas próprias skills a gente consegue. Sim, com a sua expertise, né? E também tem, graças a Deus, muitos cursos de especialização também. Então o caminho eu acho que é esse. E também é um outro diferencial que muitas esteticistas hoje têm, que é essa questão também dessa extração mais saudável. E como que... Porque assim, hoje sua agenda tá lotada. Sim, graças a Deus. Assim, Bianca, você precisa marcar com ela, assim, pra daqui a 2 meses. E ela abre a agenda e em 2 horas a agenda já lota. Então, assim, se você quer marcar com a Bianca, corre. Fica de olho nos stories dela, porque ela é assim... ela falou que abriu a agenda, corre. Entendeu? Tem que ser assim. Graças a Deus acaba bem Mas rápido. como que do nada? Foi assim, foi do nada? Você bombou ou não? Eu acho que depois que eu fui pro salão, eu comecei... A questão do Instagram ajuda muito. Eu acho que ajuda legal muito. a gente falar sobre isso. Mas eu não fazia ideia. Eu abri meu Instagram tem 2 anos, acredito eu. Ele é bem novo, ele é bem recente. Foi no final... Foi mais ou menos junto com a pandemia, com o lockdown. Foi um pouquinho antes da pandemia que eu abri o Instagram e eu não fazia ideia, gente, do que eu ia fazer naquele Instagram. Eu só apareci e comecei a fazer coisas. Eu morria de vergonha de falar nas câmeras e tudo mais. A sorte é que eu tinha um outro Instagram de viagem, que não existe mais, e foi lá que eu aprendi a falar com as câmeras, então me ajudou bastante. E eu comecei a dar tudo quanto é dica, comecei a me conectar com as pessoas, e quando um profissional foi olhar meu Instagram, ele falou, nossa, tá muito bom, seu engajamento tá muito alto. Eu não fazia ideia. E até hoje eu não sigo nenhuma estratégia, gente. E você não tava estudando aí, porque você chegou a estudar marketing digital. Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Então é meio que na sua na minha intuição. intuição que eu fui fazendo e fui conectando. E você não tem nada... Porque os posts foi você que faz no Canva. No Canva, tudo sozinha, no Canva. E qual que é a dificuldade? Porque eu sinto muita dificuldade disso. Porque quando você tá muito no operacional, eu acho que isso é uma questão muito... da pessoa, do eu empresa, né? Tipo, que você faz tudo. Você tá no operacional, hands-on ali, com o cliente e com a agenda lotada. Sim. E aí você tem o financeiro, você tem que pagar as contas, administrativo, tem a parte técnica, você precisa estar sempre se atualizando e sempre estudando. Qual é o tempo que você tem pra fazer o post? Porque eu não sei, eu não tenho tempo pra isso. O tempo que eu tenho dentro do ônibus. Esse é o problema, eu dirijo. Eu venho pra cá dirijo. Eu acho que eu vou começar a vir de ônibus. É sério, é o que me ajuda, porque realmente o tempo... Agora, final de 2021 pra 2022, eu comecei a administrar melhor o meu tempo, administrar melhor minha agenda, pra conseguir dar conta de tudo isso, porque eu não fazia ideia. Eu tô aprendendo, ainda estou aprendendo, depois de 2 anos, a realmente empreender, então eu conto com alguns profissionais, fecho como se fosse mentorias, né, pra me ensinar, porque eu não tinha ideia do básico do financeiro. Sim. Eu misturava tudo, gente. Pessoal com financeiro, tava tudo errado. E aí, como eu comecei a crescer muito depois que eu fui pro salão,
começou a ficar bem puxado, assim, pra mim, bem puxado. Eu falei, nossa, eu preciso entender. Porque começa, a conta também aumenta, né? Aumenta tudo aumenta. Tudo. E aí vira uma bola de neve. Porque quando você tá ali pequeno, você consegue administrar. Mas de repente, tipo, é muito custo. Sim. Enfim, acabou a Fibrella, que é o nosso lencinho. Você não sabe como que acabou, porque não tá organizado. Não tá organizado. E aí você não tá com o estoque alinhado, tudo é desespero, né? Tem que desespero. fazer tudo nos 45 do segundo tipo, tempo. Nada, meu Deus, acabou a luva. Vou ter que correr lá. Aí você vai acabar pagando mais caro, porque você vai numa farmácia. Então você tem que se organizar muito. Muitas tabelas, muito Excel pra conseguir organizar. Ai, eu odeio Excel, gente. Essa é a minha dificuldade mora, assim. Mas até hoje eu tô num processo de aprendizado. E eu realmente comecei com o que eu tinha. Que era uma maca. Eu não tinha mais nada. Olha, vamos fazer um corte dessa frase. Eu comecei com o que eu tinha. Uma maca. Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo também. Você só precisa de uma maca pra começar. Maca, é gente. isso. Não precisa de mais nada. E lógico, né? Sua expertise, né? Seu conhecimento. Não vai sair fazendo massagem se você não sabe fazer massagem. Porque isso pode prejudicar a saúde da pessoa. Mas você é esteticista no exterior, uma maca é suficiente, tá? Uma maca, olha, você já tá resolvida no processo. Que legal, que legal. Muito. Mas tá, você foi muito no feeling, mas me conta um pouco, assim, na prática, o que você fez. Assim, se você tivesse que dar uma dica do que deu certo, o que você fez que deu certo pro seu negócio dar certo, na questão do digital. De divulgações. O que você acha, por mais que você foi no feeling, assim, mas o que você acha que é importante, que você fez e que você acha que, isso dá certo? No primeiro ano eu divulguei bastante nos grupos dos brasileiros apenas, né? De Facebook e Instagram. Foquei bastante em Instagram. E eu ia muito me espelhando em outros Instagrams também que deram certo. Eu estudei muito pouco sobre marketing digital. Mas a parte de estética, né? Eu acho que a gente sente um pouco até em outras estruturas. Por exemplo, de um post, né? Então ia, colocava... E Stories também ajudou bastante. Principalmente no lockdown, eu não tinha o que fazer. Então eu criei bastante conteúdo relacionado a bem-estar e autocuidado. É que eu acho que por mais que você não sabia os modelos de post, por exemplo, o que engajava, você é muito educativa, né? Assim, você acha que... Então, de uma certa forma, no teu feeling, você passou um conteúdo interessante por querer ensinar o que você acredita e o que você sabe, né? Total, e tudo conectado com estética. Isso daqui pode ser relacionado com estética? Sim, até alimentação, coisas desse tipo. E eu fiquei aparecendo todo santo dia no Instagram, todo santo dia. E você tinha horários? Tipo assim, tinha. Igual uma planilhazinha, tipo, hoje eu vou dar bom dia, não sei o quê. Eu não tinha planilha, mas eu tinha que aparecer todo dia às 9 da manhã e às 9 da noite. Porque era o que eu tinha aprendido em algum dos cursinhos que eu não fiz. Não sabe por quê, mas... E eu olhei lá no meu Instagram, que era onde tinha maior engajamento. Eram nesses horários. O horário do almoço também era bom. E aí eu comecei a postar, mas focado bem nos stories mesmo. E depois do lockdown, uma cliente chegou em mim e falou, Bia... Parabéns, porque eu lembrei de marcar minha limpeza de pele depois do lockdown, de tanto que você apareceu nos meus stories. Nossa, é legal. E uma outra dica era que alguém tinha me falado que a minha bolinha precisava estar sempre ali aparecendo. Então, a cada 2 horas, pra eu postar qualquer coisa pra aparecer. E isso eu fui fazendo depois do lockdown. Então, o que eu... Tem que hoje eu não sei se funciona, mas assim por causa do algoritmo, né? Mas, agora eu acho que não, mas na época eu acho que funcionava. Sim. Porque... vários amigos meus falavam, Bianca, você fica o dia inteiro no Instagram. Eu não fico, mas eu não sei preciso que hora você atende. Entre um cliente e outro, eu ia lá, tirava uma foto do procedimento. Outras coisas que eu comecei a pedir. Hoje, muita gente faz isso. Na época, eu não via tantas pessoas fazendo isso, mas as empresas grandes já faziam. Eu pedia licença, né, autorização pro cliente, e gravava os procedimentos. Gravava até mais do que hoje em dia. Sim. E aí, dava aquele gosto do cliente, tipo, nossa... Quero estar lá, quero me cuidar. Eu recebia muita mensagem assim, nossa, que relaxante. Sim. Que gostoso, eu preciso marcar uma sessão. Então foi aumentando bastante o engajamento, principalmente quando eu comecei a mostrar na prática o que eu fazia. E você acha agora, assim, porque a gente sabe que o digital é extremamente importante, divulgação tá ali no digital é importante, mas às vezes eu sinto que
o público da Austrália ainda é um pouco do tradicional. Do tipo, a gente precisa, talvez, pagar post, ou então anunciar de uma outra forma, eles pesquisam muito mais no Google, tem muito mais site, eles vão muito mais ao site do que ao Instagram. A gente precisa ter muito mais a parte mais tradicional, às vezes até pagar uma propaganda no jornal, sei lá, enfim, nunca pensei nisso, mas eu acho que eles são assim, sabe? São mais do tradicional. Você tem feito isso pra tentar atingir o público australiano? Sim, o meu local? objetivo é conseguir atingir o público local pensando em crescimento, né? Se eu quero ter uma empresa e que ela cresça, eu preciso atingir todo mundo que tá aqui na Austrália. Então, eu comecei a investir em website, em fotos profissionais também, que só depois de 2 anos que eu fui investir mesmo. E isso dá muita diferença. O site dá muita diferença aqui na Austrália. Porque os australianos, as australianas principalmente que eu atendo atualmente, elas falam isso. Uma, quando foi me procurar, ela pesquisou, viu, ela revirou meu Instagram, viu tudo. Ela conseguiu ver até meus diplomas, que eu deixo postado também, pra se certificar que eu realmente era uma profissional qualificada. Então eu percebo que eles se preocupam muito com isso, né? Que você realmente saiba. É porque uma das diferenças, assim, eu trabalhei 6 anos no mercado australiano, e uma das diferenças que eu sinto muito é que no Brasil, você sai da faculdade, você já vira uma profissional autônoma, já trabalha por conta. Sim. Aqui não tem muito isso. Aqui você sai e você vai trabalhar numa clínica. É muito difícil você ver uma pessoa sendo uma esteticista trabalhando sozinha. Hoje em dia tá popularizando um pouco mais, mas é difícil. Então eles são um pouco mais desconfiados quando você divulga seu trabalho e a pessoa, nossa, mas você trabalha sozinha, você não tem um gerente, não tem uma clínica, não tem um nome. É bem mais difícil, assim, eu acho que é mais difícil chegar no mercado sozinha do que no Brasil, que você simplesmente sai da faculdade, abre seu negócio, sua sala de estética e começa a trabalhar. Aqui não é tanto assim. Então eu sinto que uma coisa muito importante é Google Review. Nossa, isso é muito... Eles sempre vão ver as reviews, sempre. Então, assim, investe no seu review, investe num site, porque isso é uma das coisas que eles procuram muito. Muito. Dá muita diferença. Dá muita diferença. O Google Review é o que mais dá diferença. E se tem review ruim, eles não vão. Não. Se tem uma review ruim, eles são desses. E eles escrevem review também, então trata bem. Eles escrevem mesmo. Muito. Eu tive uma cliente que me achou por causa de um grupo de Facebook. E ela, 3 meses depois que veio, ela veio uma vez só, ela escreveu uma review, assim. Ela viu, acho que eu postei alguma coisa no Instagram, ela deve ter visto, lembrou de mim e foi lá escrever uma review no Google. Então, assim, eles escrevem mesmo. Quando eles gostam do serviço, eles escrevem. Quando eles não gostam, eles escrevem também. Então, eu acho que essa é a parte mais tradicional, assim, entre aspas, né? Porque também é digital, mas porque no Brasil a gente foca muito no Instagram, que é muito importante aqui também, mas aqui eles também gostam do tradicional do site, de ver e tal, se certificar que tá tudo certo, porque eles não... Isso é uma coisa... É muito novo pra eles virem numa pessoa que trabalha sozinha, digamos assim. É bem mais difícil. Eles vão preferir ir pra uma clínica grandes franquias, enfim. Mas também, eu acho que é um mercado que a gente tá começando e... Assim, começando não, tá... Abrindo portas. Sim, eu também sinto porque já tem lugares agora, por exemplo, que são lugares colaborativos, onde são empresas que você aluga sala, então você trabalha sozinho. Então eu acho que as pessoas já estão acordando aqui que elas podem sim empreender e serem autônomos, enfim, ou empreendedores trabalhando sozinho assim, sem ter chefe, né? Trabalhando pra você. Sim, eu concordo. Eu também tô sentindo bastante essa diferença. Porque eu sinto muito mais, assim... porque quando eu saí da clínica, pra falar... Quando tipo, eu trabalhava numa clínica dermatológica e... só de australiano. E aí, quando eu falei pra eles que eu tava abrindo meu próprio negócio, que eu ia trabalhar sozinho, eles acharam muito estranho. Muito ousado. Muito ousado. Muito ousado. Engraçado que eles chegaram... Teve uma enfermeira que olhou pra mim e falou assim, nossa, eu não sabia que você era tão ambiciosa. Uau! Aí eu olhei pra cara e falei assim, eu sou, eu sei onde eu quero chegar. Sabe? Tipo... Como se fosse ruim você ser ambicioso, sabe? É que as pessoas vê pelo lado negativo, negativo, né, da palavra, como não. se eu, enfim...
é um mercado diferente aqui. Muito diferente. Muito diferente. E qual é a dificuldade que você sente, assim, do mercado, entre os mercados? Brasileiro, australiano. Eu acho que essa questão da acessibilidade, de acessar a eles, né? De se mostrar que você é competente, é capaz de chegar, deles poderem virem até você, né? O brasileiro também tem muito do boca a boca, né? O que facilita muito nossa vida, graças a Deus. Graças também. a Deus. Obrigada, gente. Vocês são maravilhosas. Obrigada por divulgarem a gente. Eu amo vocês. Porque dá muita diferença. Tem uma coisa que eu sempre falo. Se você... Pra ganhar um cliente é muito difícil, né? Porque você ganha um e esse um vai falar pra um amigo. Sim. Agora, se você fizer qualquer coisa negativa, se você não atender muito bem um cliente, você vai perder 10 de uma vez. A reputação, Então, o trabalho com excelência, assim, é o primordial. Você precisa trazer essa qualidade, tudo o que for bom pro teu cliente mesmo, né? E isso é uma coisa muito boa do brasileiro, porque ele divulga mesmo. Divulga muito. Tenho uma cliente que ela nunca veio aqui e ela comprou o produto do Bossa num dos nossos parceiros, na Natália, na NNC. E aí uma cliente minha veio aqui falando que a amiga dela tá divulgando pra Deus e o mundo que ela ama a Beauty Water. E aí eu achei muito legal isso, assim, porque brasileiro divulga mesmo, ele gosta, ele divulga. E eu sinto muita dificuldade isso com os meus clientes gringos. Porque eles gostam de manter o segredo pra eles, assim. O segredo da pele maravilhosa deles, entendeu? Não conto pra ninguém. É meu segredo, a minha esteticista. Tipo, pega a gente aqui assim e fica ali, sabe? Não vou contar pra ninguém. Sim. E eles não divulgam muito. E outra coisa que eu acho muito legal da maioria dos brasileiros é isso também, porque nós estamos no mesmo barco, né? Sim. Nós somos imigrantes, estamos vivendo em outro país, então você divulgar, né? Por exemplo, quando eu vi que você tava fazendo seus produtos, eu fiquei assim, e a gente nem se conhecia pessoalmente, nem nada, só seguia a Lívia no Instagram, gente. E quando eu vi que ela tava fazendo os produtos dela, eu fiquei, gente, que incrível, uma brasileira criando os produtos na Austrália. Eu divulguei pra todo mundo sem antes de conhecer. Não, mas isso é uma coisa muito legal sua, que eu admiro muito, assim, que você não acha em lugar nenhum, digamos assim. Você é única. Porque a Bianca, ela foi assim, ela me seguiu e começou a conversar comigo. E ela não tem essa questão da competição, sabe? Ela é muito essa coisa do network que ela falou, ela realmente se joga, assim, e ela sai falando com todo mundo. E quando ela me mandou mensagem, eu fiquei assim, gente, que essa menina tá me mandando mensagem? Quem que é? E ela pergunta mesmo e tal, e eu achei muito legal. E ela divulga sem, tipo, querer nada em troca. E isso é muito maravilhoso, seu. E eu aprendi uma coisa muito legal, assim, porque naquela época que você me procurou, eu tava trabalhando em clínica, enfim, não tava empreendendo. Mas uma coisa que eu vi, assim, porque o que é seu é seu. Sim. Essa questão a gente, lógico que tem a competição do mercado, a gente tem que estar ligado nos nossos competidores, mas a gente não precisa, a gente pode se apoiar. Total. A gente não precisa derrubar o outro pra tentar crescer, sabe? Não. E eu sinto, assim, que tem um pouco dessa competição ruim, tanto no Brasil quanto aqui. Então, eu acho que quando a gente se junta e a gente se une, a gente vai muito mais longe. Com certeza. Então, e você, assim, é uma inspiração pra mim. E aí, foi muito engraçado, porque aí ela começou a gente começou a conversar, assim, e a gente ficou amiga de Instagram. A gente conversava, trocava. E aí eu lancei os meus produtos, a Bianca começou a indicar meus produtos pra Deus e o mundo, sem ao menos ter testado o produto. Eu olhei a formulação e eu falei, gente, formulação maravilhosa, vou indicar pra todos os meus clientes. Não, e aí eu mandei uma caixa pra você e a caixa sumiu. Não chegou. Voltou pra mim, não chegou. E aí veio o segundo lockdown. A gente teve um segundo lockdown aqui que foi punk. E acho que a gente se uniu bem, assim, muito. Porque foi muito difícil pra gente. Eu tive muitas crises de ansiedade também. A Bianca também tinha. Então a gente mandava mensagem: Isso, tá bem? Tá bem? Como é que tá? Você tá conseguindo pagar suas contas? Conseguiu o auxílio? E aí, quando eu voltei, porque quando eu abri aqui, o meu intuito era trabalhar sozinha, só que eu sempre trabalhei em clínica e eu gostava muito, eu gosto de falar com pessoas, né, da mesma área. E eu me sentia muito sozinha, então, quando eu
comecei a arrumar a sala e a gente já tava conversando com a Bianca já tava querendo um pouco, procurando um outro espaço, né? Pra ficar sozinha também. E aí, eu olhei pra minha sala e falei assim, tive uma ideia, vou ligar pra Bianca. Aí do nada, liguei pra Bianca. Bianca, você quer dividir a sala comigo? Eu vou dar um jeito aqui, botar uma cortina, sei lá, não sei como é que eu vou fazer. Vou dar um jeito, e enfim. Aí a Bianca, fiz um FaceTime com ela, mostrei o espaço. Ela, não, vou aí, vou ver. E aí quando... Não, mas eu acho que eu aceitei na hora. Você aceitou na hora? E você falou, mas você não quer nem vir ver? Foi, é verdade. Você aceitou na hora, você só queria sentir a energia do lugar. Mas... São dessas. Mas na hora você praticamente aceitou. Foi isso. E aí estamos aqui, né? Estamos trabalhando juntas agora. Eu várias vezes fico prendendo a Bianca aqui, porque eu falo pra caramba, e ela quer ir embora e ela fica aqui. Mas são várias conversas que, olha, vão dar bons frutos isso. Sim, com certeza. Você plantou várias sementinhas já em mim, de empreendedorismo. Eu sou dessa de ficar puxando a pessoa pra frente. Sim. Empurrando, né? Empurrando pra frente. Mas aí é isso. E você tem algum projeto de como... Adoro essa palavra, não sei usar direito, mas eu vou falar, sabe? Pra fingir que eu sou chique. Tá. Chique, né? Como mulher de negócios. Você tem uma ideia de como escalonar seu negócio? Nossa, que chique. Fiquei até nervosa. Você tem visão? Como é que você quer... o que você espera do seu negócio? Eu espero que ele cresça. Eu gostaria muito de ter um negócio estilo spa, pra trazer essa questão relaxante também para as pessoas, esse cuidado, não só com a estética, mas principalmente com a saúde, que é o que eu prego, né? Então eu gostaria de um centro de saúde da mulher, relaxamento. Não sei como que eu vou fazer isso ainda. Joga! Mas estou no caminho aí para crescer, que as pessoas me conheçam a minha marca. E até também, uma coisa que eu sonho também, que me dá bastante medo, na verdade, mas que eu sonho, é dar oportunidade também de empregos para brasileiros na Austrália, né? Então, isso também eu acho que é bem importante, bem legal para você dar essa oportunidade para as pessoas. Então, eu espero empregar pessoas. Empregar pessoas. Hoje, meu sonho ter um time, meu sonho. Acho que é o sonho de qualquer empreendedor ter um time. Pra você poder ter pessoas que te ajudem, sabe? Eu sempre tive muita resistência nisso, porque eu tive uma chefe há muitos anos atrás que, assim... Ela não sei se ela não gostava de empreender ou coisa do tipo, mas ela meio que me traumatizou. E eu deixei esse sonho adormecido no meu coração. E até hoje eu me pego pensando, será? Mas se eu for te falar do fundo do meu coração, é isso que eu realmente quero. Que dá trabalho, né? Gerenciar pessoas dá muito trabalho. Mas se você tá no mundo dos negócios, do empreendedorismo, você não vai longe sozinho. Você precisa delegar e chegar uma hora que você precisa criar um time, né? Eu acredito que vai trazer contribuição. Se você quer crescer, tem que ter um time, né? E traz contribuição para a comunidade, no modo geral, não só dos brasileiros, mas do público local. Com certeza. E também na comunidade brasileira de poder empregar outras pessoas também. E dar oportunidades. Então, esse é o meu foco. Seu foco. Vai conseguir. E você quer tudo na Austrália. Não pretende voltar mais pro Brasil. Ai, não. Se Deus quiser, não. Legal. Eu tô bem feliz aqui, bem feliz. Assim, na questão profissional e pessoal, eu tô muito, muito, muito bem. Óbvio, né? Ser imigrante tem seus altos e baixos. A falta da família é enorme. Sim. Mas vale a pena os esforços que a gente faz aqui. A recompensa de poder viver num país mais tranquilo. E ter essas oportunidades, Com né? certeza. E qual é a dica que você daria, se você pudesse falar uma coisa para uma esteticista que mora no exterior e tá querendo empreender? O que você falaria para ela? Compre uma maca. Compre uma maca e um potinho de óleo vegetal, tá? Não vai me comprar óleo mineral. Bom, o foco principal é acreditar em você mesma, por mais que seja difícil no começo, mas foca, acredita, mesmo que as pessoas falem que é difícil, não acredita nelas, acredita em você, que com você vai ser diferente, e siga teus sonhos, a tua intuição, o que fazer seu coração leve, sabe?
siga seu sonho realmente. Se é seu sonho empreender no país que você tá, cara, só vai. E também não tenha medo da língua, se você já fala um pouco da língua, é importante você saber pra poder explicar os procedimentos pro cliente. Mas assim, começa com o público brasileiro, depois você vai expandindo, vai crescendo. Se joga. Comece o com o que importante você é começar. tem. E depois você vai se atualizando, vendo o que precisa de forma legal também, né? Que é importante você saber do seu país, quais são as leis, as regras. Isso é muito importante, saber a legislação do país que você a questão do seu diploma e tudo mais. E do resto, se joga. E vai fazendo, claro, né? Com sabedoria, responsabilidade, e vai fazendo essa troca do seu trabalho com o seu negócio. Muito legal. E antes de você ir embora, eu vou te dar um presente do Bossa. Ai, gente, que chique! O queridinho, aquele que você ama. O meu favorito, o seu favorito. Que eu comecei a divulgar antes de conhecer, e quando eu conheci, olha, foi melhor do que todas as expectativas que eu tinha criado. Esse é o Hydra Boost. O Hydra Boost, maravilhoso. Ai, gente, Hydra Boost muito obrigada, B. amei. Gente, esse produto é maravilhoso, sério. Recomendo. Tem niacinamida, tem ácido hialurônico, tem vitamina B3. Maravilhoso pra pele hidratada e dewy. A gente mistura inglês e português aqui. Gente, considera. E é isso. Obrigada. Imagina. Bianca, foi um prazer te receber aqui. Eu te recebo todo dia, mas recebendo no nosso podcast nesse episódio de estreia. Foi muito podcast. Bom. Muito obrigada, saber um pouco mais da sua história. Tenho certeza que vai inspirar muita gente. Amém. É o nosso objetivo. Sim. E é isso, esse foi o podcast Negócio Delas. O meu objetivo aqui é trazer histórias de empreendedoras brasileiras empreendendo no exterior para inspirar você que quer empreender. Um beijo, até o próximo episódio.